Sua confissão de fé pode abrir em capítulo 26. E se tiver a sua Bíblia, pode abrir em Colossenses capítulo 1. Confissão, capítulo 26, sobre a igreja, e Colossenses capítulo 1. Versículos 13 até o versículo 23 exalta o nosso Senhor Jesus Cristo, que reina em autoridade suprema, absoluta e única sobre a criação antiga e sobre a criação nova, que é a igreja. Lemos esses versículos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual em Cristo temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firme, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós regozijamos no fato que Jesus Cristo reina. É por causa dele que nós estamos contigo hoje, que nós fomos reconciliados, que os nossos pecados foram remidos, que nosso futuro, nosso passado foi redimido, Senhor. Nós nos apresentamos a Ti para fazer, Senhor, a Sua vontade. Dá-nos a obediência de José, ao escutar a Sua palavra, imediatamente colocar em prática. Senhor Deus, nós pedimos que sejamos testemunhos fiéis de Cristo, do seu senhorio, dele como nosso Salvador, dele como nosso maior tesouro, não somente aqui, mas em todas as igrejas hoje, Senhor. Que Cristo seja magnificado, pois a ele pertence toda honra e glória e poder. Amém. A igreja, em artigo número 1, nós vimos que é feito de todos os povos, que é invisível, todos os povos que estão verdadeiramente em Jesus Cristo. Isso é a igreja invisível. A igreja visível é feito de uma mistura de pessoas salvas e não salvas. Em Mateus fala sobre joio, as pessoas não salvas, e fala sobre trigo, pessoas salvas. Então, artigo 2 continua perguntando como é que nós sabemos quem é verdadeiramente salvo,
quem legitimamente pertence não somente à igreja visível e local, mas à igreja universal. E a resposta que artigo 2 enfatiza é pela sua profissão de fé e o seu andar. A profissão de fé, que alguém fala, sim, Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador e o meu maior tesouro. Mas confissão não basta. Precisa ter um andar digno dessa nova vida. Precisa evidências dessa nova vida. E a evidência que a palavra de Deus traz é o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Isso é evidência de uma nova natureza. Mas tem pessoas que são apóstatas. E pessoas apóstatas, eles tomaram o nome de Cristo e depois rejeitam o senhorio dele, rejeitam as demandas de servir a Cristo e, eventualmente, eles se manifestam afastando-se de Cristo. Mas os verdadeiros convertidos invocam o nome do Senhor e andam dignos dessa vocação em arrependimento e fé. Pecado, eu tenho problemas com pecado. E você tem também. A marca de um verdadeiro salvo é o arrependimento e a confiança na salvação de Jesus Cristo. Qualquer outra evidência pode ser manipulada, mas arrependimento e fé, não. Que nos traz ao terceiro artigo. Diz: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. E alguns tanto se degeneram a ponto de tornarem-se não mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. No entanto, Cristo sempre teve e sempre terá um reino neste mundo até o fim dele para aqueles que creem nele e fazem profissão de seu nome. Nós automaticamente concordaríamos com esse artigo se começasse com estas palavras: as igrejas menos puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Mas não é assim que está escrito. As igrejas mais puras estão sujeitas à mistura e ao erro. Você entende que a igreja foi chamada, tem uma santa vocação para realizar uma obra santa. Ela tem um objetivo consagrado. E a igreja tem uma identidade que é consagrada. Mas mesmo assim, é sujeita a mistura e erro. A igreja é a casa do Espírito Santo, mas isso não significa que a igreja visível é 100% perfeitamente pura. Sempre somos um projeto em andamento. Em 1 Coríntios 14, versículos 20. Diz: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim sede crianças, quanto ao juízo sede homens amadurecidos. Paulo diz: irmãos, vocês são infantis, vocês são burros. A quem ele está falando nessa passagem? Há pessoas que ele identifica em 1 Coríntios 1, versículo 2. 1 Coríntios 1, versículo 2.
à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Com essa identidade, mais tarde, em capítulo 14, ele chama eles de infantil e tolos. Essas pessoas salvos em Jesus Cristo. Então, nós não nos espantamos quando a confissão afirma as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. E você fala, 1 Coríntios estava escrito a uma igreja que tinha pequenos problemas. Olha o tamanho do pequeno problema na igreja em 1 Coríntios, capítulo 5. Qual era o problema aqui? Versículos 1 e 2. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Teve esse caso de incesto na igreja em Corinto e os outros irmãos estavam fingindo que nada estava acontecendo errado. Corinto inteiro sabia. Corinto inteiro condenava essa igreja, mas os irmãos desta igreja fingindo que está tudo bem. Está tudo bem. E contudo, olha a acusação em versículo 2. Andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Nem se deram ao momento de se humilhar perante o Senhor e pedir perdão por este homem pecador que caiu nesse terrível pecado. Não, eles falaram, não. A gente sabe melhor do que Deus. Isso aqui não é pecado, isso aqui é para ele resolver. Isso aí a gente resolve de outro jeito. E Paulo, escrevendo a essa igreja, identifica eles como salvos e santificados, acusa eles de ser meninos e tolos, e depois ele explica para nós o que exatamente está acontecendo. Nisso tudo, em uma igreja verdadeira. Mas a confissão continua que algumas igrejas tanto se degeneram a ponto de tornarem-se não mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Então, domingo passado, nós falamos sobre pessoas que entram na igreja, confessam Cristo e depois apostatam, certo? They're apostates. Seria muito melhor se essa aula fosse em inglês. Mas da mesma maneira que uma pessoa pode ser apóstata, igrejas por inteiro podem se tornar apóstatas. É isso que eles estão afirmando aqui. Alguns tanto se degeneram a ponto de tornarem-se não mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Nós estamos compromissados com a pureza aqui, do ensino e da vida particular. Isso é o voto que nós temos como membros, uns como os outros, encorajar, edificar. Mas a igreja pode, sim, cruzar a linha e virar uma igreja apóstata. Nesse caso, os verdadeiros salvos não somente são permitidos a deixar a igreja, mas devem deixar a igreja. Nenhum salvo de Jesus Cristo deveria ser identificado como um corpo igreja apóstata. Tem uma grande diferença entre ser pagão e ser apóstata. Ambos estão debaixo da ira e condenação de Deus, mas há uma diferença. Um pagão nunca fez uma profissão de fé em Jesus Cristo. Nunca assumiu Cristo ser discípulo de Jesus Cristo. Mas um apóstata ele fez e depois a repudiou.
Ele vem aqui na igreja, mas nega a divindade de Jesus Cristo. Ele vem aqui na igreja e depois ele nega-se a arrepender-se dos seus pecados e lidar com os seus pecados biblicamente. Ele vem aqui na igreja e depois ele repudia a salvação pela graça somente. Isso é uma apóstata. E quando esse documento foi escrito, no século XVI, a Igreja Católica e Protestante estavam rompendo. E foi justamente isso que estava acontecendo. De um lado, os católicos estavam falando: vocês saíram da igreja, vocês são igreja cismática, brigam e não se sujeitam à autoridade do Papa. Isso foi a acusação dos católicos contra os protestantes. Vocês saíram de nós. E os protestantes responderam: vocês nem são igreja verdadeira mais. Vocês negam que a doutrina da justificação é somente pela fé. Ou seja, Cristo morre na cruz, ele morre para os seus pecados, mas essa justificação não é através da graça que vem a nós. A Igreja Católica diz é através das obras que Deus vai parcelando e parcelando e parcelando, e mesmo depois que morrer, ainda tem algumas parcelas em haver para você cumprir no Serasa espiritual. Eles falam: por causa disso, a Igreja Católica não é mais uma igreja verdadeira. Portanto, que diferença faz se a gente saiu? Vocês nem são igreja verdadeira mais. Quando a Igreja Católica condenou a doutrina da justificação somente pela fé, ela se tornou apóstata. E nos traz a pergunta hoje. Hoje nós somos testemunhos de muitas igrejas que dividem. Temos várias igrejas que nós conhecemos que, por algum motivo, se tornaram duas. E nós precisamos determinar quais dessas duas são autênticas e legítimas. Como é que nós sabemos se uma igreja é autêntica e legítima, qual é apóstata e errônea? Como nós fazemos isso? A primeira coisa é, o primeiro critério de uma igreja verdadeira é, eles proclamam o Evangelho. Se está anotando isso, anota isso aí. Eles proclamam o Evangelho. O Evangelho é tudo para nós. Ele abrange de Gênesis até Apocalipse, que um Deus criou esse universo e criou um povo para viver perante ele, mas esse povo pecou. E esse povo inclui nós também. Nós nascemos rebeldes contra Deus. E merecidamente nós devemos pagar as consequências do nosso pecado. A condenação e ira de Deus. Mas Deus prometeu, no berço daquele pecado em Gênesis 3, Deus prometeu que o seu plano é de fazer novo povo. E através do Antigo Testamento inteiro, nós vemos Deus sendo fiel à sua promessa. Temos Abraão, Jacó, Isaac, cada um com seus defeitos. E Deus abençoa pela graça e misericórdia essas famílias, por causa que Deus é fiel à sua promessa. Eles não foram fiéis, mas Deus é. Essa família se tornou tribo. E esse tribo virou o povo de Israel. E esse povo de Israel, chato para chuchu,
duro e rebelde e rejeitava o Senhor, rejeitava a lei de Deus, rejeitava tudo que Deus tinha dado em graça e misericórdia a eles. E Deus abençoe eles, não porque eles eram fiéis, mas porque Deus é gracioso, misericordioso e Deus é fiel à sua promessa. E quando entra no Novo Testamento, nós vemos essa lista de judeus e gentios. Nós vemos a promessa sendo reafirmado como foi ouvido hoje de manhã. Jesus, Deus conosco, salvará o seu povo dos seus pecados. E Cristo, perfeitamente, ele era o perfeito judeu, ele era o perfeito gentil, ele era a criação, segundo Adão perfeito, não foi encontrado nele pecado, ele é o perfeito nós somos imagens e cópias defeituosas dele, e ele morreu em nosso lugar, sofrendo a ira e condenação que nós até hoje merecemos. Mas ele levou, porque ele é fiel à promessa. Ele é fiel à promessa de Deus. Nós recebemos tudo isso de benefício. E agora Jesus Cristo, ele criou os céus e da terra, como nós lemos em Colossenses 1. A velha criação foi ele que fez tudo isso. Mas agora ele está criando um novo céus, uma nova criação. Ele está estabelecendo um reino com novas pessoas. Ele tem essa autoridade suprema de fazer essas coisas. E ele ele não somente confia, mas também comissionou o seu novo povo a levar a mensagem da obra de Jesus Cristo para o mundo. Ele nos deu toda necessidade que nós precisamos, ele supre. E agora, a nossa única e exclusiva responsabilidade é de ser testemunho daquele Deus fiel, deste Salvador fiel, e chamar homens e mulheres a arrepender-se e crer nesse Salvador. As verdades essenciais de Jesus Cristo, a sua falta de pecado, a sua divindade, a sua humanidade, a redenção, ressurreição e ascensão, estes são pontos que nós não negociamos. Você pode ser muito simpático. Eu posso gostar bastante de você. Mas nesse ponto, se negociamos, nós corremos risco de cair em apostasia. Não tem nada mais importante do que o Evangelho. Essencial a esse Evangelho não é somente a obra de Cristo, mas de como ela é apropriada. A justiça e a perfeição em Cristo, como é que vem a nós? A Bíblia diz somente pela fé. Somente pela fé. Por isso, nós afirmamos que a justificação pela fé é a dobradiça sobre a qual a porta da igreja abre e fecha. É o pilar central de uma igreja, é a coisa que faz o resto girar. Sem justificação pela fé, não existe evangelho. Olha, existe um conceito lindo e bonito, mas para você não se aplica, porque agora você tem que merecer a obra de Cristo. Sem o evangelho, não tem igreja. Pode sim ter instituições religiosas, mas igreja não é. A segunda critério é que a igreja é fiel na administração das ordenanças.
Isso é a segunda marca de uma igreja fiel, que ela é fiel administradora das ordenanças. Nós podemos discordar sobre o batismo, como os presbiterianos e os batistas discordam sobre a presença de Cristo na ceia do Senhor. Mas todos nós comunicamos a morte e a vinda do Senhor até que Ele vem. E nós comunicamos isso. Alguns são mais puras, alguns são menos puras, mas isso eles têm. Fielmente administram as ordenanças na igreja. E o terceiro critério de uma igreja verdadeira. Para uma igreja ser autêntica e legítima, a igreja, por necessidade, precisa ter governo organizado pelo qual a disciplina pode e é exercida. Um governo organizado pelo qual a disciplina pode ser e é exercida. Sem a disciplina, sem os irmãos e as irmãs reconhecendo o pecado e reconhecendo a impenitência do pecador, se vocês se chegam ao ponto de ser ensoberbecidos, de não lamentar a queda de um outro irmão, por mais que seja terrível o pecado, se os irmãos não cuidar, este pecado começa a crescer, a contaminar e a espalhar abertamente, ao ponto de prudente inteiro falar, olha, terceira, conheço terceira, por causa desse pecado, desse pecado e desse pecado. E eles são impenitentes. Por isso, nós, com zelo, cuidamos da disciplina na igreja, porque a falta de disciplina pode levar uma igreja à apostasia. As três coisas são fidelidade ao evangelho, fidelidade na administração das ordenanças e fidelidade na disciplina. Essas são três marcas de uma igreja autêntica. E olha a promessa que eles incluem no final deste artigo 3. No entanto, Cristo sempre teve e sempre terá um reino neste mundo, até o fim dele, para que aqueles que creem nele e fazem profissão de seu nome. Uma igreja específica pode fechar as portas. Uma denominação inteira pode cessar de existir ou se tornar apóstata. Mas Deus nunca deixará este planeta Terra destituído de uma igreja visível e local que adora Ele com fidelidade. Porque Cristo prometeu, as portas do inferno não vencerão contra ela. E isso é o foco do evangelho todo. Um Deus que é fiel às suas promessas. E nós que somos os beneficiários dessa fidelidade. 4. Artigo 4. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja, em quem, pela designação do Pai, todo o poder de chamado, instituição, ordenação e governo da igreja está investido de uma forma suprema e soberana. Nenhum Papa de Roma pode, em sentido algum, ser a cabeça dela. Antes é aquele anticristo, o homem do pecado e filho da perdição, que exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com o esplendor de sua vinda. Agora, se você tem uma cópia da confissão como a minha, tem um gigantesco rodapé dos editores completamente desnecessário. Mas eles queriam incluir rodapé.
Então, eles incluíram. Vamos olhar artigo 4. Não existe base para o papado no Novo Testamento, pois Cristo, e somente Cristo, é a cabeça da sua igreja. Isso é axiomático dos não católicos. Colossenses 1:18, por favor. Colossenses 1:18. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E você fala, mas Cristo voltou ao céu. Quem sucedeu Cristo? É uma pergunta desnecessária. Cristo continua sendo a cabeça da sua igreja. Nós não temos uma transferência aqui. Nós, graças a Deus, não temos mais homens e mulheres falhos e pecaminosos intermediando entre Deus e nós. A sua salvação não depende do pastor, do Tiago ou de nenhum outro aqui presente. Porque Jesus Cristo é o único e suficiente mediador. E esse mediador, uma vez instituído, para sempre é um mediador. Por isso, o Senhor Jesus Cristo é cabeça, ele é rei da sua igreja e somente Jesus Cristo tem a soberania irrestrita para governar a sua igreja da maneira que ele bem quiser. Ele tem esse poder. Ele não transferiu esse poder a qualquer um. E ele ativamente derruba pessoas que tentam pegar esse poder para eles mesmos. Ele detém, ele retém, ele é soberano. Em Colossenses 1:15-17, que foi lido hoje de manhã, você entende que Jesus Cristo tem este mesmo soberania e reinado sobre a velha criação. Versículo 15 diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, quando nós falamos sobre a criação dos céus e da terra, nós afirmamos que estas coisas foram produzidas por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Saiu, exaltou Cristo e voltou em glória para Cristo. Um círculo eterno da soberania, trazendo louvor, honra e glória. E hoje, tudo que nós temos neste mundo subsiste por causa de Cristo. Mas, em Mateus 28, nós lemos em versículo 18. Mateus 28, 18, que Cristo não é somente soberano sobre a criação antiga, mas também sobre a nova criação. Leandro tem voz boa aí atrás? Pode ler para nós? Mateus 28, 18-20, por favor. Você entende? Ele fala, eu tenho toda a autoridade, me foi dado no céu e na terra. E agora eu estou exercendo essa autoridade sobre quem?
o meu povo peculiar. Portanto, ide. Não é uma sugestão. Não é uma boa ideia. É um mandamento do Senhor que constitui todas as coisas. Debaixo da sua poderosa mão. Cristo somente tem a autoridade e o poder de chamar, instituir, organizar e governar a sua igreja como seu próprio corpo, como sua própria possessão. Por isso, ele fala, foi-me dado todas essas coisas, ide. E ele usa toda essa autoridade para uma coisa só, em Efésios 1, 22 a 23. Efésios 1, 22 a 23, que afirma, pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo. A sua soberania e autoridade são para o bem da igreja. E nisso nós vemos José, marido de Maria, como um exemplo de Jesus Cristo. Ele se deu ao ponto de sofrer todos os comentários que, olha, a menina aí que é noiva engravidou. Ele falou, não, eu vou cuidar dela. Eu vou receber ela e eu vou fazer tudo o que o Senhor mandar. A mesma coisa Cristo faz com a sua igreja. Perfeitos? Nós não somos. Mas ele fala, eu vou cuidar, eu vou usar toda a minha autoridade para apresentar a minha igreja, a minha noiva, em Apocalipse, pura, santa e irrepreensível. É este Cristo que constrói este corpo com todos os dons e graças necessários para o seu sustento. Em Efésios 4, 11 e 12, nós vemos que ele mesmo, Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Por que Deus deu todas essas coisas à igreja? Por que Deus colocou tantos servos no seu campo para o bem e a edificação da igreja? Todos estes aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, eles não passam de garçom no restaurante de Deus. Deus prepara a sua palavra e ele entrega e fala, serve aos meus. Por isso rejeitamos qualquer pastor, profeta, apóstolo, evangelista ou mestre que fala, bom, antes de servir a palavra aos homens, eu preciso dar o meu toque especial. Não, Deus já deu o seu. Ele já preparou. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu o seu Espírito. Ele manda a nós. Seja fiel. Distribui a quem precisa. Por isso, eles falam, continuando a confissão, nenhum Papa de Roma pode, em sentido algum, ser a cabeça dela, porque Cristo já é a cabeça. Antes é aquele anticristo. Isso é onde começa o rodapé dos editores. O homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com o esplendor da sua vinda. Agora, no século XVI, o entendimento dos protestantes, dos reformadores, era uniforme que o Papa representava o anticristo. E nós, em 2024, fala, eles não sabem o que estão falando, nós precisamos colocar um rodapé aqui, como se nós soubéssemos como era estar naquele tempo. Mas, o grande problema é
essa palavra anticristo. Anticristo tem dois significados. Alguém que é contra Cristo e alguém que substitui Cristo. Esses são os dois usos da palavra anticristo. Permita-me ler parágrafo 882 do Catecismo da Igreja Católica. Eles vão definir o papado. Parágrafo 882. Você acha que demora chegar ao capítulo 26? Dá graças a Deus que não é católico. Tem mais 800 por aí. O Papa, bispo de Roma e sucessor de Pedro, é, olha só, a fonte e o fundamento perpétuo e visível da unidade tanto dos bispos como de toda a companhia dos fiéis. Pois o romano pontífice, em razão de seu ofício como vigário de Cristo e como pastor de toda a igreja, tem poder pleno, supremo e universal sobre toda a igreja, um poder que ele sempre pode exercer sem impedimentos. Está falando do Papa ou está falando de Cristo? Que Cristo coloca todas essas coisas em Jesus Cristo na Bíblia. Eles criaram essa ideia que o romano pontífice é o vigário de Cristo. O termo vigário de Cristo vem do latim vicarius, que é um representante. O pastor Ciro não pode ir visitar alguém no hospital, ele manda um representante. Porém, vicarious indica que esse representante tem o mesmo autoridade e o poder que o oficial primeiro tem. Então eles falam, Jesus Cristo foi para o céu e ele enviou o seu representante, o Papa. E o Papa tem todas as características de Jesus Cristo aqui na Terra. Isso era blasfêmia naquele tempo e continua sendo blasfêmia hoje em dia. Por isso, nós não entramos na condenação dos reformadores quando ele chama o Papa de anticristo, porque, obviamente, ele está se colocando como substituto de Jesus Cristo. Então você pergunta, Jesus Cristo foi para o céu. Quem é que ele deixou no seu lugar? João 14, 26. João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 16 e também versículo 17. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode reconhecer, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Deus deixou a sua presença conosco na pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Por isso, nós juntos descartamos o papado como sendo o substituto necessário ou suficiente de Jesus Cristo. Deus já nos deixou aquilo que nós precisamos. O quinto ponto. Até o quarto ponto, nós temos visto coisas bem gerais sobre a igreja, mas no quinto ponto, começamos a entrar no assunto de organização da igreja. Daqui para frente estaremos falando sobre a membresia e as responsabilidades dos membros, ordem e disciplina, quem são os oficiais da igreja, como eles são qualificados, chamados e chamados por quem, o que é um pastor e o que o pastor faz, quem pode pregar e ensinar, membresia e frequência, conflito na igreja e, por último, associações de igrejas, os seus limites e usos. Tudo isso vai ser muito prático, mas graças a Deus não é para hoje.
Vamos ficar em pé, todos que podem. Vamos ter uma palavra de oração. E assim encerraremos o nosso tempo. Oremos. Senhor Deus e Pai, precisamos ser sempre relembrados de descansar na obra perfeita de Jesus Cristo. Que nós lançamos sobre Ele todas as nossas inquietações, as nossas preocupações, mas também que nós lançamos nas Suas poderosas mãos todo o nosso futuro, Senhor, hoje e para o resto da nossa vida. Use-nos, Senhor, distribua-nos conforme o Senhor bem quiser. Faça-nos frutíferos em edificar uns aos outros. Em nome dele que confiamos e oramos. Amém.